Oi, gente, boa noite. Nossa aula de hoje vai ser sobre os aspectos nutricionais durante a gestação e a preparação para a amamentação. O porquê que esse momento se torna tão importante para a mulher quanto a alimentação dela. Gente, durante o período gestacional, a mulher tem que se preocupar com a sua alimentação. Por quê? Porque ela vai promover, ela vai possibilitar o crescimento, o desenvolvimento do bebê, porque através da alimentação da mãe, ela consegue passar todos os nutrientes necessários para que esse bebê cresça, para que esse bebê se desenvolva. Então, é um requisito básico aí durante a gestação. E aí, gente, tem que ser durante esses 9 meses de gestação, tem que ser alimentos essenciais para que haja um desenvolvimento saudável do bebê. E aí, gente, a mulher, não é aquela história de a mulher vai estar se alimentando por dois. Não, não é isso. Mas o que ela come, ela vai fornecer todos os nutrientes que ela come para o bebê. Então, se ela tem uma alimentação só de coxinha, doces, refrigerante, que nutrientes ela vai estar passando para essa criança desenvolver? Então, é necessário que ela tenha uma alimentação saudável, tá? E aí a gente vai conhecer alguns itens que são indispensáveis para a alimentação materna e quais são as suas contribuições. Ferro. O ferro, gente, é até interessante porque quando a mulher está grávida, ela tem que fazer uma suplementação de ferro durante a gravidez, que é justamente o sulfato ferroso. Por quê? Porque na gestação, o bebê absorve da mãe muito ferro. Então, a mãe pode desenvolver uma anemia porque o bebê está ali, pegando o ferro da mãe. Então, essa suplementação do ferro é para que haja ferro suficiente para o bebê e para a mãe, sem causar mal à gestante. Então, como pode levar à anemia, se faz essa reposição de ferro aí. E a carência de ferro, gente, pode levar a um parto prematuro, morte perinatal, e aí também pode ter consequências para a vida do bebê, como uma diminuição da capacidade de aprendizagem, de concentração, capacidade cognitiva. Então, o ferro é extremamente importante. O zinco. O zinco está relacionado, a deficiência dele está relacionado com aborto espontâneo, retardo do crescimento intrauterino, prematuridade, pré-eclâmpsia e outras. Ácido fólico. Ácido fólico, gente, é outra que a gente faz a suplementação durante a gravidez. Mulheres que estão tentando engravidar já começam a tomar o ácido fólico até antes, mesmo tentando. Então, descobriu a gravidez, tem que começar a iniciar o ácido fólico. Porque a carência dele pode levar à má formação do sistema nervoso da criança. Vitamina A. A vitamina A, gente, a carência dela pode prejudicar processos metabólicos, o ciclo visual e crescimento do bebê. A vitamina C, a deficiência dela está associada ao parto prematuro, pré-eclâmpsia e aumenta o risco de infecção. E a vitamina D está associada a distúrbio de homeostase óssea na criança, redução da mineralização óssea e aumento do risco de fraturas. Então, são substâncias que é realmente necessário, é importantíssimo que a mãe tenha no seu organismo para que ela possa passar isso para o bebê. Então, é sempre buscar alimentos, tá, que contenham muita vitamina D, vitamina C, vitamina A. Se for necessário, o médico achar necessário, vai fazer uma suplementação aí dessas vitaminas, tá? Algumas recomendações nutricionais às gestantes. Aí tem aí uma tabelazinha, tá? Que, claro, nenhuma mulher precisa endoidar, dizer assim, não, eu tenho 30 anos, estou gestante, então eu tenho que comer 300 gramas de carboidrato e ficar nessa angústia, porque isso também não é saudável para a mãe. Então, isso aí é só uma recomendação
que você vai ter uma média do quanto é necessário você comer de carboidrato, de proteína, tá? Quais são os sais minerais, o quanto de sais minerais é necessário você repor aí para o seu corpo para fazer bem ao seu bebezinho. As orientações nutricionais importantes. Durante o primeiro trimestre e também no último trimestre, ou seja, os primeiros 3 meses e nos últimos 3 meses, a gestante pode sofrer náusea e pirose. Pirose, gente, é azia, tá? E aí pode prejudicar a alimentação. Então, o ideal é que se faça poucas refeições, tá? O ideal é que seja pouco volumosas, de umas 5 vezes ao dia. Então, eu tenho um café da manhã, eu tenho um lanche, tenho um almoço, tenho um lanche e tenho um jantar. Algumas pessoas fazem até 6 refeições. Então, consumir alimentos de fácil digestão, de preferência fria, que não irrite a mucosa gástrica, tá? Nada de comida muito apimentada, não fermentativo para não fermentar. Deve ser evitados doces muito concentrados, café, bebida alcoólica, tempero picante e gordura em excesso. E aí, gente, conforme a gestação progride, algumas gestantes podem ter problema de intestino preso, tá? Porque devido à diminuição dessa motilidade intestinal, aumenta a pressão do útero sobre o trato, aumenta a pressão do útero sobre o trato gastrointestinal e diminuição da atividade física, entre outros. Então, se a gestante está com problema de motilidade intestinal, tem que ser feita uma dieta rica com fibras, porque aí você consegue controlar isso. Então, a gestante tem que ingerir muita fruta, muito vegetal, cereal integral, e para quem tem essa dificuldade, a ameixa preta é uma boa alternativa. Existe uma necessidade calórica aumentada no período gestacional de 300 calorias, o que não significa, gente, que a gestante tem que comer por 2. Então, às vezes, não, tem que comer mesmo porque está comendo por 2. Não, porque senão você pode acabar, em vez de ajudar, prejudicar tanto você quanto o seu bebê, tá? Então, claro que uma gestação vai exigir da mulher muito mais energia. É por isso que a gente tem muita fadiga quando está gestante. Então, assim, a gente pode comer de tudo, mas o ideal é começar a aumentar as necessidades calóricas do dia após o primeiro trimestre, já entrando no 4º mês da gestação. Então, assim, é comer, mas comer moderadamente, tá? No início, o ganho de peso praticamente é só da mãe. Depois disso, o bebê ele precisa ganhar peso, porque ele está crescendo. E aí vai exigir uma maior necessidade de vitaminas, uma maior necessidade de mineral, certo? E aí, se for necessário, o médico faz uma suplementação nutricional, tá? Para aquela gestante. E aí, gente, frutas, hortaliças, carne magras, porque são boas fontes desses nutrientes. Então, é literalmente, gente, uma alimentação saudável. Então, professora, se eu tô grávida e quero comer um brigadeiro, eu não posso comer? Pode. Só que você come um, não come 20. Então, é ter esse controle, não comer exageradamente. Deve-se evitar gorduras e frituras, alimentos muito gordurosos. Então, até no preparo do alimento, gente, evitar que o alimento seja muito carregado com óleo, tá? Aumenta o risco de colesterol, aumenta a gordura corporal. O excesso de sal deve ser evitado, porque aumenta a pressão arterial. Então, assim, tem que ter cuidado, porque a pressão alta é prejudicial à gestante, porque pode desenvolver aí uma pré-eclâmpsia. Então, evitar sal. É comum, gente, que todo esse processo de transformação no corpo e até pela alteração emocional, porque a gestante realmente fica com o emocional mais abalado, quadros de enjoo. Então, ela tem que dividir ao máximo suas refeições, fazendo pequenas refeições durante o dia. Deve-se evitar, com toda certeza, o jejum prolongado, porque senão a gestante vai passar mal. Então, fazer sempre
refeições mais curtas, tá? Com um intervalo de tempo mais curtinho, mas pouquinho, tá? E dá preferência a alimentos que não provoquem mais acidez, tá? Para não piorar aí o quadro de azia. Então, não alimentos não muito ácidos, tá? Um pouco ácido pode até ajudar no quadro de enjoo, mas pouco, nada de muito ácido não, porque aí vai prejudicar. Algumas gestantes gostam muito de coisa azeda, porque ajuda no enjoo. Um picolé de limão. Tem gente que fala, não, cheira a casca do limão, porque é azedo, então dá uma ajuda aí no quadro de enjoo. Claro que isso também vai depender um pouco de gestante para gestante. Se a mãe não fornecer pelos alimentos os nutrientes necessários para o bebê, o corpo da mãe fornece. Isso é particularmente frequente com a deficiência de cálcio, que se não for suficiente pela alimentação, pode levar à fratura dos dentes e câimbras ocasionados por deficiência do cálcio na mãe. Porque o que acontece? Se a mãe não está se alimentando adequadamente, não está passando o nutriente necessário para o bebê, ele vai sugar esse nutriente da mãe. E aí vai deixar a mãe fraca. Então, tem que ter esse cuidado aí na hora de se alimentar, para não se prejudicar também. E também, particularmente, pela grande necessidade de ácido fólico, uma vitamina do complexo B, que deve ser consumida pela mãe no início da gestação para evitar a formação no bebê, a má formação no bebê. Deve ser coberta por uma suplementação nutricional, que aí vai ser recomendada pelo médico. As dietas rigorosas diminui as quantidades de carboidratos que responsáveis pela energia necessária ao ganho de peso e crescimento do bebê. Então, gente, nada de dieta rigorosa. Ah, não, eu vou tirar o carboidrato de uma vez. Não, carboidrato é necessário para o desenvolvimento, para o ganho de peso e crescimento do bebê. Então, nada de fazer essas dietas loucas, não. Os níveis de proteínas diminuídas podem levar à má formação de placenta e ainda atraso no desenvolvimento motor, celular e nervoso. Então, ter esse controle aí das proteínas. A diminuição de gordura diminui a absorção da vitamina A, D, E e K. Então, gente, é realmente fazer aquele jogo de cintura com a sua alimentação. Não deixar de se alimentar, não fazer dietas loucas, tá? Tem que ter uma alimentação realmente controlada. A mãe também tem que estar bem, tem que se satisfazer. Poxa, hoje eu quero comer uma fatia de bolo de chocolate. Você vai comer uma fatia e não 4. Então, você vai ter esse controle. Eu preciso comer um feijão, porque é uma fonte de ferro. Então, vai buscar alimentos em que vá trazer benefício tanto para a mãe quanto para o bebê. Se por acaso ela não gosta de determinada comida e sabe que aquela comida é importante de alguma fonte de vitamina, proteína para o bebê, para a mãe também, então, poxa, eu não gosto dessa comida em particular, eu vou procurar outras que também vão trazer essa mesma vitamina, tá? E um alimento que você gosta. Não adianta também forçar a mãe a comer, tá? Porque isso não vai ser saudável emocionalmente para ela. Então, tem que realmente ser aos poucos, na conversa, mostrando a importância daquela alimentação para a mãe e que vai ser beneficiado com o bebezinho, tá? Algumas condições que afetam a nutrição. Náusea, que é comum durante a gestação, podem resultar de acúmulo de ácido gástrico no estômago. Elas podem ser reduzidas por meio de ingestão de pequenas quantidades de alimento, de 3 a 4 horas. Quando passa muito tempo sem comer, a mulher pode ficar muito nauseada. E algumas mulheres também se beneficiam ingerindo bolachas ou torradas, especialmente se tiver náusea pela manhã. Recomenda-se evitar ingerir líquido durante as refeições,
Próximo ao final da gestação, muitas mulheres apresentam episódio de náusea, tá? O que costuma ser atribuído à diminuição do peristaltismo gástrico, do movimento ali do estômago. Então, para que se evite as náuseas, o ideal é que não passe muito tempo sem comer. Mulher que toma de 2 a 3 xícaras de café por dia consomem diariamente 300 miligramas de cafeína. Gente, a cafeína, ela diminui a absorção de ferro. Então, vai ter um efeito ali direto no bebê, tá? Durante a gestação, a cafeína diminui o fluxo sanguíneo através da placenta e ainda por cima aumenta o risco de aborto espontâneo no primeiro trimestre. Então, poxa, se eu tomo uma xícara de café de manhã, de tarde e de noite, eu vou escolher um horário e tomar só uma xícara de café, porque senão eu vou prejudicar aí o desenvolvimento do bebê. Gente, estou finalizando a aula de hoje. A gente continua a aula amanhã sobre ainda nutrição, alguns pontos bem importantes para a gente discutir. Qualquer dúvida, tá? Eu tô aqui para vocês tirarem as dúvidas. Amanhã a gente tem aula no Zoom e aí a gente conversa mais. E aí eu também vou querer saber as experiências de vocês quando vocês estavam grávidas, tá? Sei que algumas das minhas alunas aí já foram mães e saber como é que foi essa experiência com a alimentação durante a gestação. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Boa noite para vocês.